Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode assentar. Nós vamos louvar ao Senhor com mais um hino.
Amados irmãos, como eu falei a semana passada, convidei uma pregadora internacional para trazer a palavra hoje, né? E nós louvamos a Deus porque o Senhor tem cumprido e tem nos abençoado. Como diz a palavra, né? Que todo o testemunho que nós ouvimos até aqui nos ajudou o Senhor, né? É motivo da gente agradecer a Deus mesmo, por tudo, né? Amém? Hoje nós estamos recebendo também a minha filha, meu genro, meu netinho, né? Como visitantes, né? Nossa irmã também está aqui com seu sobrinho? Sobrinho. Amém? São bem-vindos? Estão convidados a voltar, viu? Tá? E se quiser, fica com a gente também. Não é mesmo, Tiago? Graças a Deus, né? Amados irmãos, então nós vamos ficar de pé. Vamos passar a palavra à pastora Denise. Vamos orar pela serva de Deus, para Deus abençoá-la e usar como instrumento nas suas mãos. Senhor nosso Deus, mais uma vez quero te pedir, Senhor Deus, a favor da tua serva, Senhor, que o Senhor possa colocar as tuas palavras, Senhor Deus, na mente, nos lábios dela, no seu coração. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir o Senhor falar conosco. Usa, Senhor, tua serva como instrumento. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Tirar a máscara, irmãos, porque o vírus aqui é de marido e mulher, né? Amém. Paz do Senhor, irmãos. Como o pastor falou, hoje eu estou muito feliz. Já ganhei o dia, né? De ver a irmã Neide melhorando, participando da ceia. E em nome de Jesus, em breve veremos eles sentados aqui, né? Que a dor do nosso irmão tem que ser a nossa e a vitória dele, a alegria dele, a nossa. Isso é parte do corpo, não é? Se você não sente isso, você não faz parte do corpo. Porque quando o nosso dedinho dói, o corpo inteiro sente. E assim é o corpo de Cristo. E eu tenho anotado aqui, viu, irmã Iris? Você falou assim para mim, que tinha um ditado no mundo que a água não passa 2 vezes por baixo da mesma ponte. Mas que no meu caso, ela ia passar. E eu escrevi nesse papelzinho, faz 2 anos e meio. E está se cumprindo. Para a sua edificação, a gente tem que, né, honrar o profeta do Senhor, né? Então, Deus te usou e está aqui. Os irmãos podem sentar. Estou feliz, vocês viram que neto lindo que eu tenho? Né? Estou ficando velha, né, irmãos? Antes eram os meus filhos desse tamanho, né? Vamos abrir a palavra do Senhor. Em Samuel, 1 Samuel, capítulo 8. Obrigado, Gê. Amém? Diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: Eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue.
E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Hein? Até aqui, irmãos, na história do povo de Deus, né, Deus usava o profeta para falar. E geralmente os filhos, né, continuavam o ministério dos seus pais. E até ontem eu estava comentando isso com meu filho em casa, que ministério, pastorado, não é que nem uma empresa que passa de pai para filho, que é uma coisa que se herda. O ministério, você tem que ter o chamado. Se o seu filho não tiver o chamado, não adianta você colocar sobre ele um peso. Você tem que ser pastor porque o seu pai é pastor. O meu filho ficava muito bravo quando ele era pequeno, porque todo mundo falava isso: vai ser pastor que nem seu pai, né? E ele ficava muito bravo, porque não era o chamado, não é o chamado dele. Mas aqui no caso nós vemos que o povo começou a olhar os filhos de Samuel. Samuel, durante todo o seu ministério, a Bíblia fala que tudo aquilo que ele foi usado por Deus, nenhuma daquelas palavras que ele foi usado caiu por terra. Ele era um profeta do Senhor, um homem separado, um homem que quando a mãe dele, né, nós vemos lá atrás em Ana, ela pediu aquele filho, ela sofreu porque ela era estéril. Quando ela trouxe, né, o Senhor deu a vitória, deu a bênção para ela, ela levou ele para a casa do Senhor, né? Eu acho tão bonito isso, que quando a competidora dela, né, cada vez que tinha um filho, ia lá, como se diz aí, esfregava na cara dela, né? Eu tenho filho, você não tem, eu tenho filho, você não tem. Mas quando ela teve o filho, ela não foi lá, olha, Deus também, né? Olha, tá vendo? Ela levou o Senhor. E Samuel cresceu ali. Mas quando chegou na idade que ele já estava chegando a ficar velho, os seus filhos não estavam seguindo o mesmo caminho. A Bíblia está falando aqui para nós que eles estavam o quê? Saindo fora, recebendo presentes, recebendo coisas em troca, né? de servir ao Senhor, de ser o instrumento do Senhor para o povo. E o povo chegou para Samuel e falou: olha, nós queremos um rei. Todas as nações têm um rei. Eles tinham o rei dos reis, mas eles queriam um rei humano. Olha, Samuel, você está ficando velho, a gente quer um rei como as outras nações. E o texto está falando para nós que Samuel ficou triste e que ele foi orar ao Senhor. E o Senhor falou para ele assim: olha, Samuel, não foi você que eles rejeitaram, foi a mim. Olha, já pensou Deus dizer isso, irmãos? Que foi rejeitado pelo povo. Samuel, não é você o profeta que está sendo rejeitado, eles rejeitaram a mim, porque eu falava através de você, você era o meu instrumento. E Deus falou assim: olha, conforme todas as obras que fez desde o dia que tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz. Deus começou a falar assim: ó, eles me rejeitaram, então vamos fazer o que eles querem. E a Bíblia vai falando, irmãos, como é que eles chegaram ao primeiro rei. No capítulo 9, no versículo 2, diz assim: este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. A Bíblia fala que Saul era muito bonito, era o mais belo, e era também o mais alto, que ele sobressaía. Alguns anos atrás, teve uma eleição aí, né? Hoje a gente já pode falar do presidente Collor. E eu estava levando meus filhos para a escola, né? A Priscila era pequenininha. E assim que eu passei numa rodinha de mãe, lá estavam falando sobre a eleição. Aí uma falou assim: olha, eu vou votar no Collor, porque ele é um pão, né? E eu escutei a conversa, pensei comigo, né? O pão, vou morrer de fome, tanto que ele fez o que fez. E quando eu escutei aquilo, eu lembrei dessa passagem. Eu falei: olha, estão escolhendo homem, porque o Collor é bonito. Teve lá na Bíblia um rei que foi escolhido também, porque ele era alto, porque ele era bonito. Mas o quê? Não condizia com aquilo que o Senhor dizia. E ele era bonito. No versículo 16 diz assim: amanhã, isso Deus falando a Samuel: amanhã, essas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão
sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Primeira etapa que Deus fez, ele mandou Saul ao encontro de Samuel para ser ungido capitão do povo. Ele não tinha sido ungido rei ainda. Mais para frente, diz assim, no versículo 17 do capítulo 10. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito e livrei-o das mãos dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os males e trabalhos que lhes tem dito: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel a todas as tribos, tornou-se a tribo de Benjamim. No versículo 22, então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali, que era, o homem alto, grande, E ali no versículo 24 diz: então disse Samuel a todo o povo: vede já quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há um semelhante a ele. Então subiram todo o povo e disseram: viva o rei. Deus então permitiu que Saul fosse rei. Há uma diferença grande entre ser a vontade de Deus e a permissão de Deus. Saul, ele não era o homem, Deus não queria jamais pôr o rei, porque ele era o próprio rei. Ele falava com o povo através do profeta, mas o povo queria um rei, então ele permitiu. O título da mensagem que hoje eu quero trazer para vocês é: a escolha pelo olhar. Olharam para aquele homem, ele era alto, bonito, sobressaía, é o nosso rei. Já pensou quando tiver uma reunião aí, de cúpula, de vir todos os reis daqui do nosso pedaço, o nosso rei vai ser o mais bonito, o mais alto, elegante, vai aparecer. Eles pensaram nisso. Em nenhum momento eles pararam para pensar: será que este homem é o escolhido de Deus? Será que ele teme ao Senhor? Ou melhor ainda, será que precisamos de um rei? Já não temos um, que é o Senhor dos senhores, que é o rei dos reis? Escolheram Saul. No começo foi tudo bem, mas a Bíblia vai falando situações que foram acontecendo com este homem. Lá no capítulo 15, no versículo 22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Samuel foi continuando de um modo que ele foi se soberbecendo com o cargo que ele tinha. E chegou uma ocasião que esse texto fala que era para Samuel esperar Samuel vir e oferecer o sacrifício. Mas Samuel demorou. Ele foi lá e passou na frente, que não era o que ele devia fazer, porque não era um cargo atribuído a ele, era atribuído a Samuel como sacerdote, e foi lá e ofereceu o sacrifício. Além disso, não destruiu tudo que Deus tinha mandado. E quando Samuel chegou, Samuel foi lá e confrontou ele. Mas eu ofereci sacrifício. E olha o que a palavra de Deus diz para nós. Deus não quer o nosso sacrifício, Ele quer a nossa obediência. Tem gente o quê? Nós tivemos aqui a semana passada, o dia da Aparecida. Se a gente ligava lá a televisão, a gente via quanta gente pagando promessa, não é verdade? Esse ano não teve tanto por causa da pandemia, mas já houve casos de pessoas ir de joelho até chegar lá, porque foram pagar promessa.
Teve pessoas o quê? Que foram lá e prometeram velas. Por quê? Elas tinham um sacrifício a oferecer, porque elas receberam alguma dádiva e pensaram que vinha da Aparecida e não de Deus. E às vezes nós, como cristãos, também nos tornamos esse tipo de pessoa. Achamos que o quê? Se nós batemos... Essa semana eu contei para o pastor o caso de uma pessoa que contou para mim assim: pastor, eu não estou indo na igreja, porque eu já sou idosa, o meu marido é mais ainda, teve uma cirurgia de coração, mas tudo que eles mandam eu faço. Eles mandam eu orar às 3 horas da tarde, eu oro. Eles mandam eu dar o dízimo, eu dou o dízimo. Eles mandam fazer não sei o que, eu faço não sei o que. Ritual. Quer dizer, eu dou para receber. E não é isso que Deus quer de nós. Ele quer a nossa obediência. Qual é a nossa obediência? É nos afastarmos do mal, é servirmos ao Senhor, é nos livrarmos, estarmos envolvidos, não nos mancharmos com o pecado. Essa é a obediência que o Senhor quer. Tem gente que jejua, que vai no monte orar, que vai fazer não sei o que, que vai fazer não sei aonde, e faz que nem o pastor falou semana passada, né? Vai lá na feira, faz uma dúzia de 13, recebe o troco a mais. Oi, que bênção, eu estava precisando desse dinheiro, mas o dinheiro não é teu, não devolve, e acha que isso não é pecado. Pecado é outras coisas. Não, isso não é pecado, Deus que me abençoou. Mas sacrifica e não obedece. Há muitos anos atrás, né, irmãos? Há muitos anos atrás, eu fui fazer a matrícula na escola. E eu queria comprar uma sandália. E o meu pai falou assim para mim: faz a matrícula na escola, e quando eu tiver dinheiro, eu te dou o dinheiro para comprar sandália. E eu fui fazer a matrícula na escola. Fiz a matrícula na escola, tal. E a pessoa que estava fazendo a minha matrícula olhou para mim e falou assim: você não é filha do pastor Miguel? Eu falei: sou. Ah, conheço seu pai, conheço sua mãe, às vezes eu vou no culto lá na sua casa. E a pessoa era bibliotecária do colégio ao qual eu ia estudar, que eu estava me matriculando. E ela fez a minha matrícula, dei o dinheiro para pagar a matrícula, ela me devolveu o dinheiro, eu pus na bolsa, do jeito que ela me deu o dinheiro, pus na bolsa. E eu estava com uma colega. Quando nós chegamos no ponto do ônibus, no Largo da Vila Prudente, eu tirei o dinheiro para pagar o ônibus. Quando eu peguei o dinheiro, que eu fui ver, ela tinha me dado a mais. Adivinha quanto? Quem adivinha ganha o doce? O dinheiro certinho do preço da sandália que eu queria comprar. Já pensou? Eu olhei assim e falei: nossa, o dinheiro, o valor da sandália. Era muito dinheiro, irmãos. Era como se eu tivesse dado R$100 para ela cobrar 50 e ela tivesse me devolvido 150. Além dela não cobrar, ela foi trocar o dinheiro. Em vez de ela me dar só o dinheiro que era o meu troco, ela deu todo o dinheiro trocado que ela pegou. Quer dizer, ela me devolveu o meu dinheiro e devolveu a mais. E o dinheiro certinho do preço da sandália. Aí na hora eu falei: nossa. Aí o Espírito Santo falou para mim: eu estou te vendo. E aquela mulher te conhece. Vai faltar no caixa e vai descobrir que foi para você. Aí a minha amiga falou: vamos lá comprar sandália. Eu falei: não, nós vamos voltar lá na escola e eu vou devolver o dinheiro. E eu voltei lá, falei: olha, você me deu dinheiro a mais, assim, assim, assim. Ela falou: olha, eu não tinha nem percebido. Eu falei: mas se você não percebeu, mas Deus percebeu, né? E quando eu fechar o caixa, você ia ver. Então isso, irmãos, não é bênção. Isso não é o que Deus quer. Deus não quer o nosso sacrifício de nós batermos cartão para recebermos a bênção de Deus. Deus quer a nossa obediência. E Saul, a Bíblia fala que ele foi decaindo. Nós chegamos a um ponto aqui, fala, irmãos, que um espírito mau, no versículo 9 do capítulo 19, da parte do Senhor, se apoderou dele. Deus permitiu que o espírito mau se apoderasse dele. Mas como pode isso, pastora? Um espírito mau vindo de Deus? Só toca em nós com permissão de Deus. Só toca em nós se haver brecha. E tocou nele porque ele deu brecha. Que a Bíblia conta para nós que ele ficava tão perturbado, que aí Davi entra na história. Que só quando Davi tocava a harpa que ele se acalmava. Situações que ele tentou matar Davi, que ele perseguiu Davi. Ele chegou num ponto, irmãos, lá no capítulo 28,
que ele mesmo, né, com Samuel, proibiu a busca de outros deuses, de espíritos. E quando ele se viu tão atribulado, nessa época Samuel já tinha morrido, que Samuel era quem ele buscava para consultar o Senhor, ele foi numa médium, que a Bíblia usa a palavra pitonisa, mas era uma médium, para consultar o quê? O espírito de Samuel. Olha a decadência que esse homem teve, até que o fim dele, sabe como é que foi? O fim dele, alguém sabe dizer? Qual foi o fim de Saul? Hã? Como que ele morreu? Na batalha? Vamos ver lá? 1 Samuel 31:4. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses circuncisos e me atravessem, e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Ele se matou. Olha a decadência que esse homem teve, porque para ele foi o quê? Não obedeceu. Porque um dia um povo olhou para ele, achou ele bonito, achou ele alto e achou que ele podia ser rei. Cuidado com aquilo que você escolhe com os seus olhos. Amém? Vamos ver outra pessoa que teve um problema com o olhar também. Uma outra pessoa, em Juízes capítulo 13, diz assim, no versículo 2 diz assim: e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E a sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Esta mulher não tinha filho, e Deus prometeu para ela um filho, e ensinou ela, instruiu ela, que ele já era separado desde o ventre. Este menino é o Sansão, que a gente conhece como um forte, né? Sansão, nós vemos que quantas coisas que Deus usou ele. No capítulo 14, o verso 7 diz assim, vou ler desde do versículo 1 para entender melhor. Capítulo 14. E desceu Sansão a Tina, e vendo a Tina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou seu pai e sua mãe e disse: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-me por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre o teu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, aqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Versículo 7. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. Olha que coisa interessante. Ele olhou para a mulher, olha que moça bonita, desejou ela, falou para o pai e para a mãe: quero casar com ela. E o pai e a mãe falou: mas meu filho, não tem ninguém aqui do meio do nosso povo, você teve que buscar uma mulher lá no meio dos incircuncisos, daqueles filisteus que são os nossos inimigos, mas eu quero ela. Sabe aquela oração assim: Jesus, prepara um esposo para mim, mas que seja o Joãozinho? Esse tipo de coisa. Ele teimou com o pai e com a mãe. Olha, irmãos, você pensou se um dia, né, alguém, como os nasceram, né, nós tivemos nossos filhos, eu tive os meus filhos, já era cristã, e muitas coisas Deus fez promessa, e o meu filho nascer, e Deus dizer assim: olha, você vai ter um filho, e o seu filho vai ser separado para mim. Já pensou você crescer e a sua mãe dizer isso para você: olha filha,
olha filha, Deus falou para mim, quando você estava no meu ventre, que você é separado dele, que Deus vai te usar muito. Você já pensou que privilégio isso? Que coisa maravilhosa Deus dizer, eu te escolhi no ventre. E Deus quer ressalvar a nossa memória nessa noite e dizer, você é meu filho, você é minha filha, eu te escolhi no ventre, como o pastor pregou outro dia, chamados ou, como é que foi a mensagem que o pastor trouxe? Chamados ou, como você quer ser chamado ou escolhido? Eu quero ser escolhida. Bem? E esse moço foi escolhido, mas mesmo assim ele bateu o pé, eu quero casar com ela. E foi lá, né? E o pai dela deu ela em casamento. Mas olha, irmãos, aconteceu uma coisa tão horrível com essa moça, que ele não quis fazer lá o que eles queriam. Versículo 20, e a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que acompanhava. O pai dela deu ela, depois, para outra pessoa. E capítulo 15, e aconteceu depois de alguns dias que na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse, entrarei na cama da minha mulher. Porém o pai dela não deixou entrar. E Sansão ficou tão bravo que ele fez um negócio, olha, no versículo 3. Então Sansão disse acerca deles, inocente sou esta vez para com os filisteus, quando os lhe fizeram algum mal. E foi Sansão e tomou 300 raposas, tomou o tição, virou cavalcada e lhe pôs um tição no meio de cada uma das duas caudas. E chegou fogo aos tições, largou na seara do filisteu, e assim abrasou os molos com a cega do trigo e as vinhas com os olivais. Sansão ficou tão bravo que ele foi se vingar. Pegou as raposas, botou fogo na cauda e jogou o que? Ela no meio da plantação. Queimou tudo da plantação dos filisteus. Olha, como um amor cego, que não é amor, isso é paixão, né? Porque o pai dela tinha dado, ele ficou com raiva, ele acabou com a plantação. E no versículo 6 assim, e disseram os filisteus, quem fez isso? E disseram, Sansão, o genro do Tinita, porque ele tomou a sua mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram ela e seu pai. Olha a conclusão de um ato impensado. Ele amava tanto essa mulher, ele foi lá, botou fogo na vinha dos filisteus. Os filisteus, para se vingar, mataram ela queimado e o pai dela. Olha, irmãos, a Bíblia fala assim, né? Que o mundo, ele jaz no maligno, e fala assim que as coisas vão, né? Os ruídos, as catadores, as coisas ruins, elas vão puxando uma outra, como um dominó. Ele não ouviu a voz do Senhor. Depois, ele não se deu por vencido. Buscou uma mulher que não vinha do Senhor. No capítulo 16, o versículo 1 diz assim, e foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. Não aprendeu a lição? Agora ele estava o quê? Tendo um relacionamento com uma prostituta. Um homem que Deus falou o que para ele? Que ele era escolhido de Deus, que ele era separado, que ele não era para beber bebida forte, que ele não era para passar navalha no cabelo, porque ele era separado para a obra do Senhor. Se o Senhor te separou para algo, faça aquilo que Ele está pedindo. Obedeça a Ele. E foi e ficou com a prostituta. Aí ele não se deu por contente. Versículo 4 diz assim, e depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Tem muita gente que prega aí que Dalila é prostituta. Uma era prostituta e agora é a Dalila, viu, irmãos? É a terceira mulher. Era lá do povo de Deus? Também não. Será que ele não aprendeu a lição da primeira vez? Não aprendeu, estava na terceira, tem gente que não aprende. Às vezes você passa diversas, sabe, na escola, quando a gente não passa na prova, nos exames, a gente não repete o de ano? Assim também, sabe, irmãos, na vida espiritual. Às vezes Deus permite uma prova na nossa vida para a gente aprender uma lição.
E a gente é cabeça dura e não aprende. Aí vem aquele tipo de prova de novo. Mas de novo, Senhor, não passou a primeira vez. Será que vai passar na segunda? Então a gente tem que ouvir bem, né? Agora ele foi lá e ouviu a Dalila. E a gente sabe o que foi essa história, né? Ela começou a choramingar. Conta o teu segredo, que você tem tanta força. E Sansão foi enrolando ela. Uma vez ele falava uma coisa, outra hora ele falava outra. Mandava amarrar, ele amarrava. Ele se solta. Até que ela choramingou tanto na orelha dele. Sabe aquele tipo assim, se você me ama, você vai contar para mim. É uma prova de amor. Senão você não me ama. Até que Sansão abriu a boca. A minha força está no meu cabelo. E o que os homens fizeram? Foram lá e cortaram o seu cabelo. E a gente vê o fim que ele teve, né? Perdeu a força, foi levado como escravo, furaram os seus olhos, até que ele morreu junto numa festa em qual exibiam ele. Ele pediu uma última coisa a Deus, né? Era como se aqui ele empurrou as pilastras e o templo veio abaixo e ele morreu junto. Tudo isso porque os olhos dele se agradou de uma mulher que não era a escolha de Deus. Dessa mulher foi outra, dessa mulher foi outra, até chegar na Dalila. E o fim dele foi trágico. Qual tem sido a sua escolha? O que os seus olhos têm feito você ver? Porque às vezes a nossa escolha, né? A gente olha e fala, que bonito, né? Mas nós temos que ver o que tem lá atrás. Quem nunca fez uma escolha errada? Não é verdade? Quem nunca fez? Começar de mim. E a gente que paga o preço. Outra pessoa, que nós vamos ver que a Bíblia fala, que fez uma escolha pelos olhos. Havia um homem chamado Abraão. Deus falou para esse homem assim, olha Abraão, eu te escolhi, você sai do meio da tua parentela, para a terra que eu estou preparando para você. Eu tenho chamado na sua vida, fiz várias promessas para Abraão. Deus falou para ele, sai da tua terra e da tua... Como que é? E quem ele levou junto? Que Ló era dele? Era o quê? Era parente? E que Deus falou? Para deixar parentela. Mas ele levou Ló. Levou Ló e foi muito bom, tal. No capítulo 13, versículo 7 diz assim: e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os nossos pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Olha, Abraão falou: Ló, é o seguinte, nós estamos crescendo. E os meus pastores e os seus pastores estão contendendo. Então vamos fazer uma coisa. Nós vamos nos apartar. Se você escolher um lado, eu vou para o outro. Já começa aí. Eu penso assim,
que Ló, como era sobrinho, devia ser mais novo que Abraão. Vocês não concordam? Na minha ideia. Pode ser até que tinha até a mesma idade, que tem sobrinho que tem a mesma idade que o tio. Mas eu penso que ele era mais velho, é mais novo. Pela educação, ele diria, não, tio, né? O senhor é mais velho, o senhor me convidou para vir com o senhor, então a primazia de escolher é sua, não é? Mas não, a Bíblia fala que ele levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, levantou os olhos, e ele escolheu um lugar que ficava aqui, vizinho de Sodoma, que a Bíblia fala que eram os homens maus. E a Bíblia continua falando que ele armou suas tendas até chegar vizinhozinho lá. E foi morar lá. Você moraria por sua livre, espontânea vontade? Você escolheria morar do lado de um centro de macumba que faz bastante barulho? Do lado de um lugar que você sabe que é o chefe do PCC que mora lá? Escolheria? Lá, ele escolheu um lugar que a Bíblia fala que esses homens eram pecadores contra o Senhor. Ele sabia, mas assim ele foi morar lá. Depois nós vemos várias situações. Capítulo 14... o verso 12 que diz assim, ó, que também tomaram Ló que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda e foram os homens lá e tomaram ele, levaram ele cativo. Abraão ficou sabendo, reuniu outras pessoas, foi lá e que? Livrou Ló. Lá o Abraão na história de novo, livrando Ló. E a Bíblia fala que a maldade de Sodoma e Gomorra chegou até Deus. Chegou o momento que Deus, ele não, né, já tinha passado do limite. E ele avisou Abraão que ele ia destruir lá. E Abraão foi falando, se houver o justo, até que chegou, né? Porque ele sabia que o seu sobrinho Ló e a família dele estavam morando lá. E ele não queria que Ló fosse destruído. E Deus, irmãos, ele é tão misericordioso que ele mandou os anjos na casa de Ló para avisar que a cidade ia ser destruída. Quando aqueles homens, né, daí vem a palavra sodomita, que eram homens, né, que usavam sexo para oferecer para outros deuses, coisas terríveis. Quando eles ficaram sabendo disso, o que eles fizeram? Eles viram os anjos que vieram em forma de homem na casa de Ló e quiseram entrar lá dentro. O Ló saiu para fora e falou, olha, não toca nesses homens. O homem estava tão envolvido com a carnalidade daquele povo, que ele não estava se tocando que aquele povo que estava ali, aqueles homens, eram anjos de Deus. Às vezes nós estamos tão envolvidos no meio do povo do mal, no meio do povo carnal, no meio do nosso trabalho com gente que não serve a Deus, com gente carnal, que nós não enxergamos que Deus envia um anjo ao nosso lado, muitas vezes em forma de homem, de mulher, e nós não enxergamos que Ele está falando com a gente. Até aquele momento ele não tinha tomado consciência disso. Quando os homens bateram na porta que queriam entrar, olha, irmãos, a prevaricação tremenda daquele lugar. Eles queriam entrar naquela casa para abusarem daqueles anjos. Lá saiu para fora, falou, não fala, faz isso, não faz isso. Olha, eu tenho 2 filhas aqui. Gente, esse homem desceu a moral tremenda, que ele estava oferecendo as filhas dele para serem abusadas por aqueles homens. Podia ver que aqueles eram 2 anjos, queria livrá-los, não é verdade? Como a Bíblia fala, que os anjos depois feriram aqueles homens de cegueira. Olha a decadência desse homem, como foi indo. A Bíblia fala mais aqui, ó, que a mulher dele, o que aconteceu com a mulher dele? Virou uma estátua de sal, porque ela não queria sair de lá. Deus mandou, no caminho ela olhou para trás, porque o coração dela estava lá, e ela virou uma estátua de sal. E a Bíblia fala aqui, ó,
no versículo... No versículo 12 do capítulo 14 diz assim: quando ele foi levado cativo, quando Abraão soube, foi lá tirar ele, foi cuidar dele. Ele podia muito bem ficar quietinho, né, no lugar dele. No versículo 16 assim: e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Abraão saiu junto e foi e tirou ele daquele lugar cativo. Quando eles foram embora, a mulher virou o quê? A estátua de sal. Ele não tinha mais uma mulher. Aí as filhas falaram assim, as duas conversando: olha, nós não temos marido, nosso pai já é velho. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos embebedar o nosso pai e vamos se deitar com ele. Em outras palavras, vamos dormir com o nosso pai, vamos ter relações sexuais. Olha a que ponto chegou esta decadência. E diz a Bíblia que as duas fizeram isso. Bebedaram o pai e tiveram relações com o pai. Uma delas veio a descendência dos amonitas, que são os inimigos do povo de Deus. A outra, os moabitas. Olha, irmãos, a consequência de uma escolha feita pelo olho. Começou lá, quando ele olhou aquela campina, era tão bonita, mas era a vizinha de Sodoma e Gomorra. E ele não se contentou em ficar na campina do Jordão. Ele foi chegando, até que ele chegou lá do lado dos sodomitas, de Sodoma, e se misturou com aquele povo. Até a descendência dele veio ser uma descendência amaldiçoada, porque ele escolheu com os olhos. Agora a gente vê mais uma pessoa. Lá em Marcos, diz assim, Marcos capítulo 14, verso 27, diz assim: e disse-lhe Jesus: todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalize, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Pedro, né? Nós vemos a história de Pedro, que ele era aquele que queria defender Jesus, que cortou a orelha lá do servo, tantas coisas. Quando Jesus falou para ele que ele ia negar: não, eu não, imagina, se preciso for, eu vou morrer com o Senhor, né? Ele era impetuoso, tomava decisões impetuosas, né? Mas chegou um dia que o que o Senhor falou para ele veio a se cumprir. Vamos ver lá em Lucas 22, diz assim: Lucas 22, versículo 54. Então, prendendo, levaram e meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia ele de longe. Cadê o corajoso que falou que ia morrer com Jesus? Estava seguindo ele de longe. E havendo acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse:
este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também esse verdadeiramente estava com ele, também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que disse. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. 3 vezes se cumpriu. O Pedro ali estava, né? Eu vou com o Senhor. Se o Senhor morrer, preciso for, eu vou junto. Mas quando chegou na hora do vamos ver, eu não conheço esse homem. A covardia bateu ali, o medo de morrer. Mas aqui vem a coisa mais linda possível. Versículo 61 diz assim: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Na minha concepção, a Denise, eu acho que foi aí que Pedro se converteu. Tá? Fazia coisas impetuosas, mas na hora do vamos ver, eu não te conheço. Mas quando o olhar dele se encontrou com o olhar de Jesus, aquele olhar penetrante, aquele olhar que não precisa sair nenhuma palavra da sua boca, mas disse tudo para Pedro. Pedro saiu, e a Bíblia fala que ele chorou amargamente. Foi um choro de arrependimento, não foi um choro de remorso. Remorso a pessoa corrói aquilo, leva aquilo até para o túmulo. Arrependimento quer dizer: eu errei e não vou fazer mais. Isto é arrependimento, não é remorso. Por isso que há uma diferença. Judas foi lá e se matou, porque ele tinha remorso. Pedro se arrependeu. E olha o que aconteceu depois disso. A Bíblia fala que Pedro, quando o olhar dele se encontrou com o olhar de Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós passamos desapercebidos. Dizem que os olhos, eles são o quê? A janela da alma. Você já conversou com alguém que não te olha no olho? Você está conversando com a pessoa está assim? Já? Já conversou com gente assim? Que não te encara? Hã? Tem medo de olhar no seu olho? Tem medo de descobrir alguma coisa. Pessoas que não conseguem olhar olho a olho. Tem medo que os olhos da alma, né? A janela do olho dela seja aberta e revele o que vai na alma dela. Mas Pedro, o olhar dele se encontrou com o olhar de Jesus. E nosso olhar tem que se encontrar com o olhar de Jesus. Para que nós possamos muitas vezes chorar amargamente, um arrependimento de algo que fizemos. Olhar para o olhar de Jesus e sabemos qual a decisão que temos que tomar, para que não sirvamos, né, não façamos como fizemos esses personagens que nós citamos agora, que tomaram decisões erradas porque eles se olharam, foram a escolha pelo olhar. Olha só Pedro, em Atos 2, versículo 14 diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutais estas minhas palavras. Aquele homem que falou: não conheço este homem, agora ele se levantou e estava discursando no meio do povo, porque agora ele não tinha mais vergonha de ser um servo de Deus, porque agora ele não tinha mais medo de morrer, porque o olhar dele encontrou com o olhar de Jesus, e isso fez toda a diferença na vida dele. Nós vemos aqui, irmãos, que depois disso, olha as experiências que ele teve.
Versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A primeira pregação dele. 3.000 almas. Depois a Bíblia fala, no versículo 4 do capítulo 4. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Pensou você pregar assim? Irmãos, aqui, nós estamos em pouquinha gente, eu estou usando o microfone. Se eu não usar o microfone, o Nilton, o pastor que está ali, talvez não me ouçam muito bem, por causa do barulho da rua, por causa que estão distantes. Imagina você pregar sem o microfone, sem nenhuma tecnologia, primeiro 3.000 almas, depois 5.000 almas se converter. Aquele homem que um dia lá atrás, pouco tempo lá atrás, havia negado Jesus. Agora havia passado pelo batismo, havia pregado, ele não tinha mais vergonha, porque ele, o olhar dele encontrou o olhar de Jesus, e a nossa vida só é transformada quando nós encontramos o olhar de Jesus. É esse olhar que nos transforma, é esse olhar que olha a nossa alma, é esse olhar que mostra para nós onde nós estamos errados, onde nós temos que nos consertar, onde a nossa vida tem que ser mudada. Nós não temos que ter medo de olhar o olhar de Jesus para não tomarmos decisões erradas na nossa vida. Às vezes nós achamos que aquilo vai ser tão bom para nós, tão maravilhoso, e não é. Deus tem algo melhor. Às vezes nós vamos achar Campina tão linda, verdejante, mas nós vamos ser vizinhos de Sodoma e Gomorra. Vou contar uma experiência minha do pastor que nós estamos vivendo. Acho que eu contei logo aqui no começo. Nós precisamos mudar bem na época da pandemia. Acho que na primeira, segunda semana, né, bem? Imagina você procurar casa em plena pandemia para alugar. Alugar casa, arrumar caminhão, e tudo isso escondido dos meus filhos, porque se eu soubesse que nós estávamos saindo, nós apanhávamos. Os velhos saindo no meio da pandemia. E eu falava para ele, a gente precisava alugar uma casa que tivesse de acordo, em primeiro lugar, com o nosso bolso. E segundo, precisava ter móveis, porque a gente deixou um apartamento que tinha móveis embutidos. Então não adiantava eu comprar um apartamento, alugar um apartamento ou uma casa que fosse, e comprar móveis para um lugar que não fosse meu. E afobada, porque a gente tinha que liberar o lugar para mudar. Aí nós vimos lá um lugar, olha bem, isso aqui está de acordo com o nosso bolso, um lugar que a gente está acessível, tem móveis, vamos lá e alugamos. Beleza, mudamos no sábado, né? Tudo debaixo da pandemia. Sabe qual é o primeiro som que nós escutamos? Um funk da pesada. Isso, irmãos, que nós moramos no 17º andar. E o funk vem de uma favelinha que tem. Por quê? Porque na hora nós escolhemos naquela afobação de precisar mudar. A gente não teve tempo de olhar a vizinhança. Entendeu? Mas aqui Pedro nos dá esse exemplo. Às vezes nós estamos servindo a Deus com a mesma impetuosidade de Pedro. Oh, se precisar, eu vou lá e cato, que eu já ouvi gente falar assim, cato aquele demônio a unha, expulso o demônio, vou lá e enfrento o traficante. Mas na hora que Jesus olha, esconde o olho, porque tem vergonha de olhar no olho de Jesus. Não adianta ser impetuoso como Pedro, se você não tiver um encontro verdadeiro com Jesus. Se você não permitir que o olhar de Jesus esquadrinhe o seu interior, como diz a palavra lá em Provérbios, Senhor, cria em mim um coração novo, muda tudo, sonda meus rins. Sabe por que a Bíblia fala isso para sondar os rins? Porque o rim, irmãos, ele é o filtro do nosso corpo. Você já viu uma pessoa que o rim para de funcionar? Eu posso falar isso de testemunha. O meu pai, quando ficou internado, a primeira cirurgia dele, ele já foi desligado um rim, porque ele tinha tanta pedra que o rim já estava necrosado. Ele não tinha câncer nesse rim, o câncer dele era na bexiga. Mas por causa de consequentes inflamações nesse rim, o rim já não funcionava mais.
Então ele ficou só com o rim funcionando. E um dia eu cheguei no hospital, eu e o meu irmão mais novo, a gente se revezava. E o meu irmão tinha ficado à noite e era um fim de semana. E quando eu cheguei, que eu entrei, o meu irmão falou assim para mim: Tata, chama o plantão, porque acho que o rim do pai parou. Eu falei: dá uma olhada. E ele levantou o lençol. Quando ele levantou o lençol, o pé do meu pai, irmãos, parecia um paralelepípedo. Tão inchado que estava. E nós trocamos o plantão ali, eu assumi o lugar do meu irmão, já acionei o plantão. E nesse período que os médicos estavam vindo, meu pai começou a falar coisas desconexas. E ele estava lúcido. E ele começou a falar coisas, eu falei: o que, pai? Ele falou assim: não sei o que, não sei. Que não tinha nada a ver. E aquilo me deixou preocupada. Quando o médico entrou, que ele viu aquela situação, ele falou assim: vamos junto, que eu já vou mandar ele para a UTI. Ele entrou numa máquina lá, irmãos, era um negócio enorme assim, era uma hemodiálise de 24 horas. Eu falei: mas doutor, ele não está falando coisa com coisa, ele teve algum problema? Ele falou: não. Sabe o que acontece? O rim é o filtro do nosso corpo. E quando ele para de funcionar, as impurezas aos quais ele está filtrando, elas se espalham pelo sangue. E isso afeta a mente. E a pessoa não consegue raciocinar direito. E depois, comentando isso com outras pessoas que tinham perdido parentes com problema semelhante, comentaram a mesma coisa que havia acontecido com seus entes queridos. Então, irmãos, olha como a Bíblia fala: esquadrinha os meus rins, vê se o meu rim espiritual está funcionando direito, porque se ele não estiver funcionando direito, as impurezas estão espalhando no meu corpo e vai fazer com que eu não funcione direito. A Bíblia é maravilhosa, ela usa do que nós temos para explicar as coisas simples para nós. No verso aqui, no capítulo 34, o verso 5 de Salmos diz assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Olha a promessa de Deus para mim e para você. Olharam para ele e os seus rostos não... Os seus ossos o quê? Não ficarão confundidos. Quem está com a Bíblia aí, não sei se o Du pôs ali, presta bem atenção, irmãos. A palavra ficarão, ela tem um tio. Para a gente conhecer o português, né? Quando é ficarão, o que quer dizer? Quem conhece português? Quê? Futuro. Olha a promessa de Deus para mim e para você, que quando nós olhamos para Ele, não é só o nosso passado, o nosso presente que vai ficar iluminado, é todo o nosso futuro. Mas aqui diz: quando nós olharmos para Ele. Você tem uma escolha para fazer? Você precisa de uma resposta de Deus? Deixe o seu olhar encontrar com o olhar do Senhor, para que Ele te mostre o que é certo. Não escolha de acordo com a sua vontade. Não escolha do jeito que você quer. Há uns anos atrás, irmãos, nós tínhamos um carro, e esse carro foi roubado, furtado, nem sei a palavra. Como é, pastor? A mão armada é o quê? É roubo, é furto? Roubo, né? A mão armada. A gente ia chegando da igreja, eu e as meninas, e o pastor saiu para guardar o carro, porque ele dava aula. E ele chegou primeiro do que eu, e ele falou: deixa que eu guardo o carro. E eu dei a chave assim para ele. Quando eu dei a chave para ele, vi um garoto subindo a rua, um rapazinho, arrumadinho. De repente ele sacou do revólver e disse para ele assim: só o carro, me dá a chave. E o portão aberto da minha casa, meus filhos ali. E quem conheceu, eu tinha um cachorrinho, irmãos, que se olhasse para mim, ele tocava trombeta, nem latia, ele tocava trombeta. Ninguém podia nem olhar para mim, do escândalo que ele fazia. E a Priscila, não lembro se era... Não, meu filho nunca fez isso. Meu filho nunca fez isso. Ele chegava da faculdade, ele entrava, e aquele dia ele viu a gente chegando, ele saiu com o cachorro no colo. Ele nem era amigo do cachorro. Aquele dia ele saiu com o cachorro no colo.
E de repente o moço põe a revólver na cabeça do pastor. E o cachorro não latiu. Eu pus as meninas, empurrei elas assim para trás do carro do Daniel. E o moço saiu com o carro, saiu com tudo, roubou o carro. E nós entramos. E a Raquel falava assim: Jesus, isso não é justo, Jesus. Nós estamos indo na tua casa, estamos te servindo e levaram o nosso carro. Põe um anjo lá naquele carro. E ela ficou tão indignada, sabe? Aí eu falei: filha, fica calma. Nós não estamos tudo vivo, não aconteceu nada com a gente. O carro tem seguro. E se não tiver seguro, Deus ia fazer alguma coisa. Vamos ficar em calma. E o Daniel pegou o carro dele, pegou o pastor, foram para a delegacia fazer o BO. E daqui a pouco o Daniel me ligou e falou assim: ô mãe, você fala para a Raquel que Deus colocou um anjo bem grande na frente do nosso carro. Aí eu falei: por quê? Ele falou: porque o cara capotou e deu PT e perdeu o carro. E até hoje, irmãos, o cara capotou esse carro do nada. Ele capotou em frente a um posto de gasolina, que o moço falou, ele estava sozinho na pista, isso já era umas 11 horas da noite, não sabe o que aconteceu. A gente sabe, né? O anjo que apareceu lá. E naquele momento, a gente, com o seguro que nós recebemos, tal, nós não podíamos comprar um outro carro igual aquele. Nós compramos um carro mais simples e ficamos lá com aquele carro. Quando a coisa melhorou um pouquinho, o pastor falou: dá para a gente comprar um outro carro. Aí ele falou assim para mim: qual é esse carro? Aí eu orei assim, falei: Senhor, eu queria tanto um carro daquele de novo. Era um Siena, irmãos, e eu gostava tanto daqui, tanto que nós tivemos 3. Foi um só, tive 3. Eu gostava daquele carro, tinha um porta-mala grande e tal, né? Pisava, o bichinho dava naquele tempo, a gente era mais novo, né? Pezinho de chumbo. E eu falei: eu queria tanto aquele carro, mas não comentei nada com o pastor. E nós fomos na agência. Chegamos lá na agência, o dono era nosso amigo, e mostrou um carro importado para o pastor. Falou assim: olha, pastor, esse carro tá. E o carro estava na nossa condição, mas um carro muito bom. Aí o meu olho foi aonde? No Siena, que tinha um Siena lá. Aí o pastor falou para mim: qual dos dois você acha melhor? Aí o dono da agência, era um irmão em Cristo também, é um irmão em Cristo, falou assim para ele: pastor, vamos lá no meu escritório tomar um cafezinho? E deixa a pastora aí. Acho que o Espírito Santo falou com ele bem, porque foi uma coisa tão assim que ele falou: vamos lá tomar um cafezinho, deixa a pastora aí que ela vai olhar os 2 carros. E eu entrei lá dentro do carro importado, né? Aquele carro bonito, né? Um carrão tal, né? Entrei lá, bonito. E eu vi que o pastor tinha gostado também. Aí eu entrei dentro do Siena, sentei no banco do motorista. Eu pus a minha mão no banco do passageiro, assim, e eu fechei os olhos e falei: Senhor, qual dos 2? Escolhe para nós. Nós não sabemos qual é o melhor. E quando eu pus a minha mão, irmãos, eu senti a presença de Jesus como se eu estivesse tocando. E eu escutei ele falar para mim: você pediu para mim te dar um carro de novo, igual aquele, você esqueceu? Eu estou te dando. Os nossos olhos iriam no carro importado, mas eu tinha pedido para ele que eu queria um carro daquela marca de novo. E quando eu pus a mão, ele sentou do meu lado e falou comigo: você não pediu para mim? E eu tinha esquecido dessa oração, mas eu orei ali: Senhor, qual dos 2? E ele disse: é esse. E quando o pastor desceu, ele falou: é esse, né? Porque Deus também tinha tocado no coração dele. Aí você vai falar: mas Deus escolheu um carro? Deus escolhe, irmãos. Deus escolhe. Quando você vai na feira: Senhor, eu vou comprar uma maçã. Eu estou olhando aqui, ela está tão bonita por fora, mas como ela está por dentro? Eu vou comprar uma casa. Eu vou no emprego. Mas Senhor, vai na minha frente. Porque o nosso olhar é enganoso, o nosso coração é enganoso. Às vezes nós achamos que as bênçãos estão onde agrada o nosso olhar. Mas Deus olha e vê que o sodomita vai ser o teu vizinho. E Ele não quer isso para você. Então permita que os teus olhos encontrem o de Jesus. Porque nunca nós ficaremos confundidos se os nossos olhos estiverem postos nele. Deus abençoe a igreja. Amém?
palavra de Deus diz em Jeremias que enganoso é o coração do homem, né? Olhar, escolher com os olhos e com o coração, ou então pedir a escolha de Deus. Deus é onisciente, Ele sabe o que é melhor para nós. Não é verdade, irmãos? Escolher. Quantas pessoas na palavra de Deus que nós ouvimos que escolheram errado. E tem algumas pessoas que escolhem e bate o pé, né? Eu sempre falei isso, que às vezes eu dava estudo bíblico para jovens, né? Namoro, noivado, casamento. Sempre dei aí para grupos em outras igrejas. E eu sempre falei assim a respeito disso. Que às vezes nós falamos, Senhor, prepara um rapaz para me casar, mas que seja o Joãozinho, né? Prepare uma moça para me casar, mas que seja a Mariazinha. Quer dizer, você não está dando para Deus escolher. Você quer que Deus faça aquilo que você quer, né? Então tem isso. Se alguém aqui, porventura, está ou mesmo através da live, tem alguém que vai fazer uma escolha, então está pedindo a Deus, né? Espere o Senhor te dizer primeiro. Espere o sinal de Deus. Não passe na frente de Deus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus, orar no Senhor. Eu também queria pedir que os irmãos continuassem orando pelo Tiago. Ele precisou sair porque não estava passando bem. E nosso irmão Luciano foi levá-lo para tomar alguma medicação. Amém? Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos mais uma vez, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos pela Tua palavra, por esses momentos preciosos que o Senhor nos concedeu nesta noite, Pai. De estarmos na Tua presença, cultuando o Teu nome, Senhor. Te louvando, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua mensagem. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos faça lembrar, Senhor, da Tua palavra, Senhor, diante das circunstâncias que nós temos que escolher, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor, esteja, Senhor, na direção das nossas vidas. Abençoe a cada um dos Teus filhos, Senhor, que agora estarão se retirando para os seus lares. Guarda cada um dos Teus filhos, Pai. Protege, coloca os Teus anjos à nossa volta, nos conceda uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana de vitória, Senhor, na Tua proteção, Senhor, em nome de Jesus nós pedimos também que o Senhor visita, Senhor, nosso irmão Tiago, mais uma vez, pedimos que o Senhor estenda as Tuas mãos, envie o Teu anjo, Senhor Deus, lá onde que estiver, Senhor, toca no Teu Filho Jesus, dando para ele condições, Senhor, de saúde física, Pai, repreendendo todo aquele mal-estar e dando para ele, Senhor, a Tua bênção. Nós pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus e te agradecemos, Senhor. Amém. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo da promessa seja com todo o povo de Deus, desde agora para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Cumprimente seu irmão e sua irmã com a graça e a paz do Senhor Jesus.